Saravá para quem é de Saravá. Vamos falar hoje sobre a condição de ancestralidade. Muito se vem ali questionado a respeito de ancestralidade, mas muitas vezes há uma incompreensão, há uma confusão sobre o aspecto desse termo, ancestralidade. Por quê? Porque tem aquilo que é a ancestralidade ligado diretamente às condições da sua árvore genealógica, ancestralidade sanguínea, certo? Que está ligado a essa sua experiência e vai ligar a vidas anteriores, a experiências anteriores. E existe a sua questão de ancestralidade ligada a os planos astrais e existe a ancestralidade ligada à sua divina essência. São três aspectos ligados à ancestralidade. Então tem muita gente que se perde sobre esses aspectos de ancestralidade. Então vamos entender de uma forma bastante direta e bem fundamentada essas três nuances sobre o aspecto ancestralidade. Partindo, obviamente, da ancestralidade sanguínea. A ancestralidade sanguínea traz sobre o seu aspecto áurico traz determinadas cargas influenciais a respeito de comportamentos e a respeito de história com H maiúsculo, que não é um conto de fadas, é algo que aconteceu, tá? Que esse histórico pode ou não te influenciar na sua vida presente. Por que pode ou não? Vamos pegar alguns pontos bastante interessantes e precisos a respeito de ancestralidade. Vamos colocar algo bastante polêmico logo de início. A questão de condições que muitos dizem ser genético. Para homens, teve lá um bisavô que era calvo, seu avô foi calvo, seu pai se tornou calvo e vós está passando a se tornar calvo. E daí vão dizer que isso pertence à genética. E não, isso pertence ao estado comportamental. Sobre todos os aspectos. Porque através dos comportamentos e do padrão que se vai estabelecer ou se vai aceitar, então aquilo vai ou não se manifestar. Depende das atitudes e da aceitação de cada um de vós que estão em corpo presente no aqui e agora. Porque a mesma coisa vai acontecer. Vamos dizer que tem uma mulher que ela teve lá a sua avó que morreu de parada cardíaca, a sua mãe morreu de parada cardíaca, então quer dizer que vós provavelmente, por genética, irá morrer de ataque cardíaco. E isso não tem nada a ver com genética. Tem a ver com vibração, energia e aceitação de estados comportamentais. Porque provavelmente aquilo que contribuiu acima de 60 ou 70% que fez com que a sua mãe também sofresse da condição de morrer de parada cardíaca foi oriunda de hábitos, por exemplo, alimentares, de hábitos sedentários, de duras rotinas, de pouco descanso, de muito sofrimento, de muito sacrifício, que vai contribuir então e somado condições de medo, de repressão, de preconceito, de intolerância, de violência, que faz com que a pessoa se torne ali portadora de um medo, às vezes de um estado de pânico, que faz com que esse quadro do aparelho cardiorrespiratório sofra as consequências. E daí se morre devido a isso. Não que é genético, porque a sua avó teve, então vem como se fosse um vírus que faz com que a pessoa vá sofrer da mesma consequência. Claro que temos condições, mas muito restritas e diminutas de maus congênitos, de formação, né?
de quando então essa criança está sendo gerada no período da gravidez dessa mulher, na qual ela não se alimenta adequadamente, ela não descansa adequadamente, ela, muito pelo contrário, muitas das vezes estando grávida, ela fuma, ela é uma pessoa muito maltratada, ela é uma pessoa que não tem ninguém para dar um suporte a ela, então ela passa diversos medos, diversas tristezas, choques emocionais, e tudo isso converge para que então esse feto ou essa criança em desenvolvimento na gravidez possa vir a ter, por todos e muitos outros fatores, um mal congênito de formação, um órgão que esteja debilitado, enfraquecido. Tá? Mas maior parte das situações estão ligadas, né, a essas condições comportamentais. Veja que até mesmo esses maus congênitos estão ligados a condições comportamentais, de atitudes, de ações, que muitas das vezes não porque a pessoa quer passar, mas porque ele se encontra em situações muito dificultuosas, muito complexas no seio da sua família, ou muitas das vezes muitas pessoas até de forma solitária têm um mundo para enfrentar passando situações tão delicadas como essas. Então tem essa condição ligada à ancestralidade. Então tem condições sim, seu Marabô, então se eu tive lá um parente, um bisavô, por exemplo, um tio muito próximo de dentro da família, que ele foi ali um ser humano cruel, ele tirou vidas, ele abusou de pessoas. Então, eu vou sofrer as consequências daquilo que o meu pai fez, daquilo que o meu avô fez, vai se tornar uma espécie de maldição? Se isso foi intenso o suficiente, é claro que isso vai repercutir. Tudo está ligado. É como uma pedra que vai solta em meio a um lago. Isso vai se propagar até suas bordas. Entenda cada onda do lago como uma geração. Então isso vai chegar, sem sombra de dúvida, a vós. Agora, existem pessoas que vós pode mesmo comprovar, vós mesmo, pode ter até mesmo conhecido, de pessoas que nasceram em famílias completamente desestruturadas, desequilibradas, não porque são cruéis, maus verdadeiramente, mas porque também tiveram uma infância muito difícil, muito complexa, muito judiada. Lembre-se, não estamos aqui para identificar culpados, mas sim para identificar os venenos. Que daí esse filho, nascido numa família tão comprometida, tão desequilibrada, por exemplo, viciada, todos viciados em álcool, alcoolismo, tabagismo, outros tipos de droga, ou até mesmo condições ligadas a outras coisas ilícitas, como roubar, tirar vida de alguém. Né? E existe essa pessoa que decidiu estudar e não fazer aquilo que os seus familiares, irmãos, primos, tios, talvez tenham tido hábito, mantido o hábito lá dos seus antepassados. Porque ele determinou que a vida dele seria diferente. Então ele quebra completamente essa influência dessas ondas que se propagam e ele passa a ter uma vida completamente diferenciada. É aquela pessoa que nasceu em meio às condições de todo tipo de vício, de drogas, de irmãos, de primos, de pai, de mãe, só que ele não se envolve com aquilo. Não é porque ele é melhor, não, foi uma determinação dele. Até mesmo os conceitos genéticos, veja, tem muitos exemplos, incontáveis exemplos de pais, né, geradores, genitores, que têm ali uma estatura mediana para baixa. E tem um filho dele que é alto, tem uma estatura alta, ou às vezes altíssimo. O que está acontecendo? Essa pessoa, essa criança lá, quando ela foi crescendo, então ela não assumiu essa condição que falaram para ela, olha, seu pai é baixo, sua mãe é baixa, então vai ser baixo também. Então ele não assume isso.
Claro que isso não depende só dessa condição consciencial, mental, né? Nesses casos que estamos falando sobre estrutura óssea ou de desenvolvimento, de crescimento, claro que isso está ligado também a alguns outros fatores, né? Mas, de um apanhado geral, então temos muito isso presente também. Tá? Então, aí está uma questão bastante interessante de poder se entender sobre esses aspectos de ancestralidade, daquilo que se deve, né? Até mesmo lá em determinadas passagens bíblicas que diz lá, que se menciona que daí se o seu pai então tinha uma sina, tinha um dever, vós tem que assumir aquele dever, porque senão vós vai sofrer as consequências. Quando Jesus vem e diz que faz nova todas as coisas, veio fazer nova todas as coisas, tudo isso vem quebrado através de fundamentação, através de exemplo dado por ele, deixado por ele, de todas as formas possíveis. Então temos esse parâmetro. Claro que podemos falar muito mais coisas, o leque se abre sobre esses aspectos de ancestralidade sanguínea ou dessa suposta árvore genealógica. Agora, e a ancestralidade sobre aspecto de espiritualidade, que é aquilo que está ligado a planos astrais? Isso vai estar intimamente ligado a outros espíritos humanos que cruzaram o seu caminho em vidas passadas, que talvez foi primo, talvez foi um tio, talvez foi, né, um primo de terceiro grau, ou às vezes pode ter sido até um pai seu, que está lá em ambiente astral, obviamente não em vales tidos como umbralinos, purgatórios ou alguma coisa parecida, mas está em âmbitos astrais superiores, no qual ali se direciona boas energias. Então existe milhares de integrantes na família espiritual ou nessa ancestralidade de espiritualidade para cada um de vós, das quais 90% é comum. O que é comum? O que eu quero dizer com comum? São espíritos que estão lá, cumprindo lá as suas regras, trabalhando, estudando nas cidades astrais, e no momento que eles têm de pausa, né, do seu descanso, então eles direcionam boas orações, boas energias, né, bons pensamentos para que aquilo chegue até vós. E existe um 10% que existem pessoas que têm na sua ancestralidade de espiritualidade ou na sua família espiritual, como é conhecido vulgarmente, não é adequado chamar dessa maneira, porque é espiritualidade. Espiritual está fora de roda de samsara, a espiritualidade está dentro de roda de samsara. Mas é conhecido como família espiritual, então só para que vós saiba do que nós estamos falando. Existem entidades de lei e de justiça divina, ou não, pode também existir magos negros nessa família espiritual, certo? Que está ali na espiritualidade, nos planos astrais, que vai te dar um suporte ou te influenciar de alguma maneira sobre alguns aspectos. Não, né, ali colocar o carro na frente dos bois, mas vai ter uma condição maior por serem entidades, por estarem integradas a linhas ou a mônadas ou arquétipos de trabalho, que eles têm uma condição, uma fluidez, uma liberdade maior de estar mais próximo, de poder estar direcionando energias de uma condição mais adequada, mais minuciosa, não com a finalidade de poder manipular o seu caminho, mas para te dar o alicerce suficiente para que vós trilhe o seu caminho da melhor forma possível. Então temos esse aspecto, né, da ancestralidade ligada à espiritualidade. Então essa família de espiritualidade, que as pessoas vão chamar de uma forma equivocada de família espiritual, certo? Só que também, lembre-se que eu falei que pode ter também presente nesses 10% magos negros, feiticeiros, que ao te ver trilhar um caminho
que vós está tendo resultados substanciais de consciência, de expansão de consciência, pode sim colocar percalços ou colocar obsessores no seu caminho, fazendo com que vós acabe passando por experienciações de ataques oriundas dessas condições. Mas não são todos os casos, né? Isso estou falando sobre alguns aspectos ou alguns pontos, os pontos principais, porque também se abre muito leque para poder se falar dessa família que está nessa espiritualidade ou nesses planos astrais, né? Que não temos tempo hábil para poder falar e abrir esse leque no máximo que pode ser aberto. Vamos fazendo isso gradativamente. E por fim, temos essa terceira nuance, que é essa ancestralidade no que diz respeito espiritual. Que não podemos nem dizer de família espiritual, mas sim de condições de desdobramento espiritual, aonde alguém que vai trilhando o caminho, quanto mais próximo de se iluminar se torna, mais conexão vai ter com as suas outras versões das salas de aulas anteriores que se iluminaram, que permanecem lá como iluminados. Então, através de um entrelaçamento quântico sobre os aspectos do espiritual, então começa a se ter essa interação, tá? Esse colaborar, esse estar conectado a essa rede de experiências e de poder, dos quais então a pessoa consegue romper, né? Não é uma palavra adequada, né? Não é muito bem posta nesse contexto, mas ele consegue escapar à roda de Sansara devido a essa expansão cada vez maior de consciência, né? De domínio próprio, de virtudes espirituais que fazem com que então isso não aconteça de uma forma mais fluida. Nunca para modificar, não pense que é ter contato com versões suas que vão chegar e vós vai invocar, eles vão chegar e vão combater mago negro. Não. É compartilhado conhecimento ou sabedoria, fundamentação, para que vós, então, se coloque protegido. Nunca, jamais irá passar algo para vós combater força nenhuma. Saiba, se vós, independente que vós seja uma pessoa que esteja há 50 ou há 100 anos praticando magia, umbanda, qualquer outro tipo de coisa, se existe alguma entidade supostamente espiritual que te passa orientação para que vós combata, para que vós demande com magos negros, com forças ocultas, obsessores ou alguma coisa parecida, então não é entidade espiritual. Fique atento. Por quê? Porque quem tem defesa não ataca ninguém, não precisa atacar ninguém, ele não vai estar preocupado, porque essa defesa então não vai ser corrompida, a menos que ele desça pedestais para estar no mesmo nível de disputa e de guerra. Então veja que existe essas três nuances sobre o aspecto ancestralidade que boa parte das pessoas desconhecem, mesmo pessoas que estão aí como dirigentes espirituais há não sei quantas décadas. E está tudo bem, né? Porque não é obrigado a pessoa saber. Talvez o momento de vós saber isso seja agora. E está tudo certo. O que vale é daqui para frente. Vós passar a tomar atitudes mais condizentes, adequadas, fundamentadas, que vão proporcionar o que? Menos sofrimento, menos limitação. Ataques vão ter constantemente. Quanto mais próximo da sua divina essência vai se encontrar, maiores serão o fluxo de ataques. Mas para quem está em sintonia com a verdade, não importa quantos ataques vai estar recebendo. Porque vós não está cometendo guerra com ninguém.
Então, essa sua defesa se torna uma couraça intransponível. Isso é muito importante de ser colocado aqui para vós. Por quê? Porque as programações mentais sempre, desde lá do seio da família, quando alguém adentra a instituição escolástica, as escolas, é de disputa do melhor, do mais forte, do mais inteligente, do mais poderoso, né? E as representações que vós vê a níveis teatrais, né? A níveis cinematográficos, a níveis literários, é dessa disputa entre o mais forte e o mais fraco, a luz e as trevas. Então, não se deixe arrastar, querer, né? Porque o meu parente sofreu um ataque, agora eles vão ver, eu vou me tornar forte para que eu destrua eles. Se vós partir por esse lado, vós já está derrotado. Então, essas condições, sobre essas nuances, esses níveis diferentes, que estão todos os três presentes nessa sua experienciação, não pense que está separado. Só que um está desconectado, está desligado, que é esse sobre essa ancestralidade espiritual, aquilo que está fora da roda de Sansara, além da quarta dimensão, fora desse sistema solar, certo? Mas também está presente, basta só ser religado. As demais, como a ancestralidade ligada à espiritualidade, está constantemente presente, assim como essa também sanguínea de árvore genealógica. Eu que trabalho, se o meu parente, a minha mãe, o meu pai, se eles trabalhavam espiritualmente com o caboclo pena branca, o caboclo pena branca vai trabalhar comigo? Não. Ou sim, se vós estiver alinhado com os trabalhos, né, condizentes com esse mestre ascensionado, conhecido dentro do meio umbandista como caboclo da pena branca. Mas não é uma regra, não é uma herança. Se vós aceitar, vós também irá aceitar os trabalhos que aquela entidade espiritual está acostumada a lidar, que pode não coincidir com o trilhar do seu caminho pessoal. Muitas vezes o trilhar do seu caminho espiritual, né, desse caminho pessoal, vai estar ligado a um âmbito de cura, por exemplo. E vós pode querer herdar por ignorância entidades, trazê-las para a sua coroa, como é dito em meios espiritualistas, para quem está sobre esses aspectos. Isso não é para todos vós. Estamos falando no caso de um médium, né, ali, ou de um pai pequeno, uma mãe pequena, um médium de incorporação, que às vezes ali o seu parente também tem a mesma prática. Então, ou lá no kardecismo, que o pai, né, a mãe ou a avó trabalhava no âmbito da desobsessão ou do passe magnético, e daí a pessoa herda, então, essa mesma obrigação. Então, tem que ver se casa, se convém vós trazer para o seu caminho de cura aquilo que é uma especialidade de determinada entidade, que pode ser uma outra ramificação. Tudo está ligado, interligado? Está. Mas entidades têm as suas especialidades, mesmo que todas saibam fazer de tudo um pouco. Então é importante, porque com certeza surge esse questionamento. Olha, eu não sou médium, seu Marabô, eu não sou pai de santo, eu não sou ali kardecista, eu não sou padre, mas eu tinha um parente distante, um avô, um bisavô, uma tia que era envolvido com isso, e daí me falaram que isso eu herdei dela, que ela está do meu lado para que eu desenvolva essa parte. Isso é verdade? Sim, pode acontecer, como acontece muito, de espíritos quando desencarnam não quererem ser acompanhados e permanecerem aqui na Terra como almas vagantes.
Então, esses espíritos podem permanecer nas suas casas e poder querer te influenciar se vós tem alguma predisposição, né? Se vós começa a ter algum interesse, porque a verdade é que predisposição, vamos dizer que tem todos como essência, porque como seres espirituais de divina consciência, obviamente, tudo aquilo que é ligado ao invisível vai atrair todo mundo, só que em níveis diferentes. Então, cabe a vós aceitar ou pedir, irem a um lugar e pedir, então, com todo carinho, com todo respeito, que alguma entidade espiritual, então, faça a gentileza de poder, então, conduzir essa presença que vai ser chamado, ficou conhecido durante muito tempo como encosto, né? Para que vós não sofra essas influências, porque senão vós pode sim sofrer determinadas influências oriundas de espíritos assim, que não estão ali por causa de maldade, né? Estão ali com uma pretensão. Tem sim também espíritos que podem permanecer, que vê as suas coisas duramente conquistadas serem ali vendidas ou dadas de graça, que eles vão se revoltar e vão começar a obsediar mesmo, fazer da vida daquela pessoa um inferno. Também tem esse tipo de situação, né? E poucos sabem. Isso tudo está ligado a uma espécie de ancestralidade. Por isso que é bom a pessoa estar em um caminho da verdade, porque essas suas condições, essa coraça, essa condição vibratória, faz com que esse tipo de acontecimento se torne raro ou inexistente. Muitas questões surgem a respeito de ancestralidade, né? Quer dizer então que eu posso ter na minha árvore genealógica que eu sou descendente de Jesus, da Virgem Maria, né, de Buda, como muitos falam por aí, que é descendência, né, que tem na árvore genealógica, porque foi lá, é uma descendência do Cristo, é uma descendência do Buda, é uma descendência, né, não sei de quem. Ou que as pessoas vão falar sobre o âmbito de espiritualidade, de planos astrais, que é a reencarnação de Júlio César, que é a reencarnação de Ogum, que é a reencarnação de Jesus, que é a reencarnação, né, até mesmo de coisas impensadas, que é ser a reencarnação, por exemplo, de Yahvé, né, sobre os aspectos lá, né, de tão conhecidos deuses astronautas da antiga Suméria. Que estamos falando né, de Enlil, né, do seu irmão, ou seja, de todos os seus familiares, porque tudo está ligado a Yahvé, né, de uma certa forma. As pessoas ficam debatendo sobre nomes, né, se é Enlil, né, ou se é o seu irmão. Entenda que existem nuances de uma mesma coisa sempre acontecendo, que são a reencarnação disso, né? Então tem que se tomar muito cuidado, porque a teia da ilusão, o véu de Maia, o véu de Ísis, o véu da ignorância, ele está sempre presente e velado de contextos que fazem as pessoas se perderem no seu caminho, ficarem iludidos, ficarem em uma condição de utopia, de fantasia. O caminho da verdade te coloca lúcido, te coloca em uma condição que vós não caem em determinadas arapucas. Mesmo que essas arapucas, de uma certa forma, quem as passa, vai acarretar em um ganho de experiência de como não se deve dar abertura a determinadas forças. Então, sempre tem, de qualquer forma, algum tipo de aprendizado. Veja, então, que essas nuances sobre o aspecto de ancestralidade podemos ir desdobrando cada vez mais e mais. Tem pessoas, como já falamos até em algumas orientações bem atrás, que têm hoje entidades de espiritualidade que em algum momento já atenderam pessoas que estão encarnadas nesse momento em cima da Terra. Porque tinham ou têm ainda ligações com dogmas e doutrinas, com processos religiosos. Então, vem ainda com determinados propósitos atrelados roda de Sansara.
por isso estão, né, sobre o aspecto de espiritualidade. Mesmo que sejam trabalhadores da lei da justiça divina, que entidades de espiritualidade lidam diretamente com as mazelas do mundo, sofrimentos, limitações, vícios, para que então, auxiliando esses filhos em cima da terra, eles possam receber abertura para começar a plantar sementes para o início de uma caminhada, de uma libertação. É sempre assim que acontece. Muito bem, né? Acredito que seja ali o suficiente, né, para que a gente possa ir desdobrando, para não encher a sua mente com um monte de nuances e vós acabar não entendendo ou compreendendo coisa alguma. Por isso que vamos falar um pouco reduzidamente, mas estaremos falando mais vezes para que vós tenham espaços para poder ir digerindo, analisando todo e qualquer contexto ligado sobre esses aspectos. Tá? Claro, vai surgir um monte de dúvidas. Tá? Anotem essas dúvidas. Tá? Vós muitas das vezes pode até mandar como algumas sugestões, mas não estejam também na expectativa que mandou lá na outra orientação. Vós já vão receber a resposta daquilo, porque existe aquilo que é um cronograma que vem da lei da justiça divina para que seja passado para vós. Em alguns espaços, poderemos sim responder a determinados questionamentos ou fazer determinados alertas ou comentários sobre determinados acontecimentos pontuais. Mas estamos aqui para poder passar para vós orientações a respeito da verdade, sem acrescentar ou tirar vírgulas daquilo que é determinado pela lei maior e pela justiça divina. Façam bastante atenção sobre isso. Se vós ficaram com dúvida, não entenderam direito, volte novamente, veja com calma. Não fique passando, pulando, porque vós perde o fio da meada. Tá? Não sejam impacientes. Saravá para quem é de Saravá.